É isso aí, pessoal. Sou eu novamente. E, primeiramente, eu gostaria de glorificar o nosso Altíssimo Pai, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, e abençoar seu Filho, Cristo, que é grego para Salvador, o Salvador das 12 tribos, pessoal, glória. Então, eu não sei se vocês ouviram falar, nessa semana, teve aqui um dia, uma noite de terror aqui, né? O povo aterrorizando, né? Um certo povo aterrorizando aqui os habitantes aqui de Manaus, né? Bem, nós sabemos de quem se trata, né? Nós sabemos que nós temos o nosso povo, né? Os oprimidos, e nós temos, no outro lado, nós temos os opressores, né? Mesmo que o colunista sempre gosta de ficar apontando o dedo para dizer que não, os criminosos são os melânicos, né? Os vagabundos e criminosos são sempre os melânicos. Nós conhecemos a história deles, né? Nós sabemos muito bem que, né, que até mesmo uma criança lendo o livro da história, até mesmo do Brasil, né? Eu não quero nem extrapolar e dizer o continente americano, né? Apenas a história do Brasil, até uma criança iria perceber, peraí, né? Os malvados são vocês, né? Mas, né, há 400, 500 anos eles estão aqui, estão no poder deles, e para poder manter o poder alguém tem que sofrer, né? E nesse caso quem está sofrendo somos nós, né? Mas aos poucos, né, a gente começa a ver sinais de, né, um sinal do que há de vir, né? Porque vocês têm que entender, né, quem está na verdade, e quem me segue já sabe, né, que nós estamos agora rumo ao caminho ao juízo final, né? O dia do juízo final, né? O que a Bíblia se refere como 2 Pedro 3,10, que é o dia em que as bombas vão queimar tudo, né? Toda a terra, né? Mas até lá, né? Até esse dia, né? A volta de Cristo também, né? A única coisa que eu não sei é se a volta de Cristo vai ser antes ou depois, né? Ou se vai ser no momento, né? É a única coisa que é difícil dizer, porque o dia e a hora só o Altíssimo Pai sabe. Mas nós temos, assim, sempre sinais, né? Coisas que mostram aqueles, né? Especificamente falando de pessoas como eu, né? Que a palavra de Deus diz para a gente vigiar os sinais dos tempos. Então, como a gente está aqui para vigiar os sinais do tempo, acontecimentos como esse, né, me dá um certo alerta, né, me deixa alertado. Manaus tem noite de terror e incêndios em vários pontos da cidade, né? Manaus, né, vandalismo, né? Do ponto de vista do colunista é vandalismo, né? Do ponto de vista do opressor, do oprimido, é um momento de tensão, né? Né? Quando alguém está farto de tanta opressão, né? Mas então, Manaus tem noite de terror e incêndios em vários pontos da cidade. Diversos veículos foram incendiados em Manaus, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Entre a noite de sábado e manhã deste domingo, novamente, é sempre sábado, né? Tinha que ser o sábado, né? De acordo com o órgão, os registros começaram por volta da meia-noite. E a gente vê aqui, né? Já que no Parque das Nações, zona norte da capital, 7 ônibus do transporte coletivo foram incendiados. Né? A gente vê aqui um lugar incendiado. Né? E já eu vou puxar umas escrituras. Né? Claro que eu não estou aqui mostrando essas imagens falando disso se eu não puxasse algumas escrituras. Né? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Né?
o fogo, né? Né? Simbolicamente, o nosso povo usa o fogo, né? No Parque das Nações, zona norte da capital, 7 ônibus do transporte coletivo foram incendiados. Já na zona leste, 17 outros veículos e paradas de ônibus também sofreram com atos de vandalismo, né? Eles estão usando a palavra vandalismo, né? De carros a micro-ônibus. A polícia militar já está em operação na capital desde os primeiros registros de ocorrência, né? Aqui, mais coisas queimando, né? Fogo. Aqui no caso é um ônibus, né? Parece um ônibus, mas o fogo parece que já está passando para casa ao lado, né? Ou esse estabelecimento, sabe-se lá o que é isso. Né? O Sinatran enviou uma nota informando que repudia os atos de vandalismo ocorridos nas primeiras horas deste domingo, em que 7 ônibus do transporte coletivo foram incendiados, dentre outros atos violentos, né? E aqui a gente pode ver. Fuleiragem essa aqui na Compensa, os caras bloquearam a rua aí, ó. O que eles estão fazendo? A gente pode ver, né? Já tem um encapuzado aqui no ato, né? Enquanto esse daqui está gravando, né? A violência das ações aparentemente de caráter terrorista, né? Porque, claro, né? Terrorista são apenas os outros, nunca são os colonistas, né? Causou pânico nos operadores do serviço, né? Por exemplo, né? O que aconteceu lá no Jacarezinho, aquilo não pode ser visto como ato terrorista, né? Né? Sempre os terroristas são, do ponto de vista do colunista, são sempre os melânicos, né? Então, né, de caráter terrorista, causou pânico nos operadores do serviço, pois há relatos de grupos encapuzados e armados praticando tais atos. Sendo que, por isso, toda a frota foi recolhida. Atos dessa natureza, além de serem crimes de danos e ilícitos civis, visam disseminar o medo e inviabilizam o serviço essencial. Diante desse cenário, os maiores prejudicados são o usuário do transporte coletivo e os trabalhadores do sistema de transporte cujas vidas estão em risco, diz a nota. Bem, é claro, né? Também muito do nosso povo depende desse tipo de trabalho. Nós sabemos disso. Mas se o nosso povo, né, os religiosos entre o nosso povo que vai a essas igrejas, né, e se esse povo nessas igrejas tivessem realmente pregando da palavra de Deus, eles saberiam que nós estamos já num momento muito frágil, né? Nós estamos num momento, né? Como eu disse no começo, nós estamos rumo a caminho, né, o juízo final. Mas como esse povo vai na igreja e fica só ouvindo mentira, Deus é amor, isso é aquilo, então o juízo final vai pegar muitas pessoas, né, sem eles perceberem, né. A nota diz ainda que foi feito um pedido às autoridades públicas competentes, imediatas e urgentes, providências para a identificação dos criminosos e para a cessação da onda de violência, a fim de que seja viabilizada a normalização do serviço essencial de transporte coletivo, né? Aqui no caso podemos ver mais um ônibus que pegou fogo, né? Vários até, não são 2 aqui no norte. Né? Então, o que as escrituras nos fala sobre isso, né? Segundo Pedro 3,7. Vamos para o livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, né? Peraí, deixa eu dar uma olhada, talvez. Deixa eu ler a partir do verso 5, ok? O 2 Pedro, capítulo 3, verso 5.
eles voluntariamente ignoram isto, né? Quem são eles? Né? O Altíssimo Pai se refere aos mortos-vivos. Quem são os mortos-vivos, pessoal? Quem são os mortos-vivos? Né? No nosso caso, os mortos-vivos são quem? Os religiosos. Os religiosos, né? Ok? E, né, nós sabemos também que o nosso povo faz parte, né, dos religiosos, né? Por isso que o nosso povo se faz de quê? De gentios, né? Dois tipos de gentio. O não descendente de Jacó, caucasoide, né? Descendente de Esaú, são os edomitas, Ismael, os árabes, os asiáticos, os moebitas e os descendentes de Cão. Eles gostam de se chamar de Kemet, né? Kemet, que são os verdadeiros africanos, né? Eles também são gentios, né? Então nós temos os não descendentes de Jacó e nós temos a segunda classe de gentio, que são os descendentes de Jacó, mas, né, mas eles estão presos nas mentiras dessas igrejas, né, nas filosofias que os verdadeiros gentios, não descendentes de Jacó, ficam pregando nessas igrejas, né, acreditar que Cristo é um caucasoide, né, essas coisas. Então, verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, né, o nosso povo e os verdadeiros gentios, né, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, né. O Altíssimo Pai criou a terra, os céus e a terra, né, e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, né. O Altíssimo Pai, ele dividiu as águas, né. Nós temos a água terrestre, né, que fica aqui com a gente, que é a água líquida. Nós temos o nosso ar, que é vapor, que é a água em forma de vapor, e nós temos o espaço lá fora, que nós não sabemos na verdade o que é, né? Mas até os próprios cientistas disseram que no espaço lá fora existe também muitas partículas de quê? De água. Ou seja, é água para tudo que é canto. Verso 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, né? O primeiro juízo, né? O primeiro juízo final foi o dilúvio na era de Noé. Agora o verso 7, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, né? Agora, né, a terra que a gente vê agora quando você olha pela janela, a terra que você pisa agora quando tu tá indo pro trabalho, ou indo pegar um ônibus, ou indo comprar o teu pãozinho, né? Essa terra de agora, né, existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, né? O fogo, pessoal, está sendo reservado para o fogo, está sendo reservado para o fogo, ok? Né? Pela mesma palavra se reserva como tesouro. Por que Deus usa essa palavra tesouro, né? Tesouro é algo agradável, é algo é algo que a gente quer, né? Que a gente sente prazer em ter, né? Brilha nos olhos, né? É prazeroso de ter. Tesouro. Ou imagina, a terra, o Altíssimo Pai, ele mal pode esperar para tocar fogo nessa terra. Por isso que ele diz se reserva como tesouro, né? Simbolicamente é uma metáfora né, que diz que, imagine, o Altíssimo Pai, ele mal pode esperar para tocar fogo nessa terra. Ele ainda só não tocou fogo nessa terra, por quê? Por causa dos 144 mil, né? Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, ok?
os homens ímpios dentre das 12 tribos, mas também, principalmente, dos gentios. O caucasiano, os árabes, os asiáticos, né? Os africanos descendentes de cão, que gostam de se chamar de Kemet, né? Que vieram para cá 400, 500 anos atrás, né? Começaram a massacrar os nativos e negros. Nós representamos as 12 tribos, né? Então, se guarda como tesouro para o fogo, né? Então, como a gente pode ver, né? Isso tudo aqui é um sinal. É um sinal. Ah, não. Agora que ele tá chegando aqui perto aqui. Tá tudo se guardando para o fogo. Verdade, essa aqui na... Né? E nós sabemos quem está tocando esses fogos, né? Lembra-se, existe o opressor e o oprimido. E quem está tocando fogo são os oprimidos, né? Por que que os oprimidos estão tocando fogo? Né? O colunista gosta de chamar de ato terrorista. Não é um ato terrorista quando eles entram numa favela cheio de pessoas humildes que batalham, que há 400, 500 anos são oprimidos, tentam fazer de tudo, mas são o tempo todo pela mídia, né? Pela mídia controlada pelos colonistas, né? São o tempo todo estigmatados, né? Eles ficam carregando o estigma de serem o quê? Criminosos, bandidos, isso, aquilo. Não é o colonista que há 400 anos veio para cá e começou a massacrar e matar todo mundo. Não, são os melânicos, né? Que são os terroristas, né? Não é um ato policial de ir para uma favela e começar a matar 28 pessoas. Não, é o melânico, o criminoso e terrorista, né? Ezequiel, capítulo 25, né? Vamos para Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 25. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos a partir do 12, né? Ezequiel, capítulo 25, verso 12. Assim diz o Senhor, Altíssimo Pai, Deus, né? Letras grandes, se refere ao Altíssimo Pai. Porquanto Édom, os caucasianos, os edomitas, né? Eles gostam, hoje em dia eles se chamam, né, de caucasiano, né? Porque eles tentam esconder as raízes bíblicas deles, né? Mas nós sabemos que Édom vivia nas montanhas, né? Nós sabemos disso, né? Peraí, deixa eu puxar essa escritura rapidinho. Vocês estão vendo? Eu não planejei esse vídeo, então eu espero também não cometer nenhum erro, por isso que eu vou manter ele o mais curto possível, né? Gênesis capítulo 38, verso 6, né? Verso 6. Viram? Eu já errei. É 36, verso 8. Eu sempre erro esses dois. É 36, verso 8. Né? 36, Gênesis, capítulo 36, verso 8. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Né? Existe Esaú, lembre-se, Esaú se tornou uma nação, se tornou uma raça. E eles gostavam de habitar aonde? Nas montanhas. Esaú é Édom. Qual é a raça, né, que, mesmo que eles tentam se esconder, né, de suas raízes bíblicas, manteve de alguma forma a sua raiz, eu não sei nem como usar, montânica. Se essa palavra não existe, não tem problema, acabei de inventar, né? Por quê? Porque eles são uma raça que surgiram das montanhas. Qual raça é? As montanhas de
Cáucasos, os caucasianos, ok? Então eles mudaram, né, como eles viviam nas montanhas de Seir, mas como, novamente, eles querem esconder as raízes bíblicas deles, então eles rapidamente mudaram para as montanhas de Cáucasos, né? Então é isso, né? Então está se referindo a quem, né? Assim diz o Senhor Deus, porquanto Édom, né? Édom, os edomitas, né? Édom, os edomitas, portanto Esaú habitou na montanha de Seir, né? Esaú é Édom, eles são os avermelhados. Édom significa vermelho, 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 né? Eu até uma vez, deixa eu rapidinho aqui, Édom, significado, né? Para vocês virem, né? Para vocês perceberem como eles, nem mesmo eles escondem mais, né? Tá aqui, ó. Nem mesmo eles escondem mais, né? Significado do nome Édom. Édom significa vermelho, avermelhado, né? Esse nome surge a partir do hebraico, que, né, não é Adom, é Édom, né? Que significa vermelho, porque eles estão colocando Adom porque eles já querem o quê? Criar confusão com a palavra Adão, né? Adão e Eva, né? Lembre-se disso. Mas é Édom, a palavra é Édom, não tem nada a ver com Adão. Então, o que significa vermelho devido a isso? Édom ganha o sentido de que aquele de pele ou cabelos vermelhos, avermelhado, né? Édom significa avermelhado. E nós sabemos, né, de pele. E nós sabemos quem fica vermelho no sol, né? Peraí, deixa eu ver como eu escrevo em inglês. Eu acho que é assim, né? Tá aí, ó. Nós sabemos quem tem peles avermelhadas, né? Ó, né? Quem é avermelhado, né? Ok? Nós sabemos quem são eles, os edomitas, né? Então tá, né? Esaú, né? Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, né? Caucasiano, as montanhas de Cáucasos. Esaú é Édom. Esaú é avermelhado, os caucasoides. Então, assim diz o Senhor Deus, porquanto Édom, os caucasianos, se houve vingativamente para com a casa de Judá, os negros, né? Os judeus são, na verdade, Judá, a tribo de Judá, os levitas e a tribo de Benjamim, né? No nosso caso, os negros, né, que estão aqui no Brasil, lá na América, né? Benjamim, no caso, Benjamim são, né, os jamaicanos, assim diz os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, e Levi parece que são os dominicanos e mais umas partes, né? Mas são os negros, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Exemplo, Jacarezinho, né? Eles só gostam de vir contra nós, né? Né? Mas aquilo não é visto como um ato terrorista, né? Porque nos meus olhos foi tão fácil matar 28, né? Tão fácil, né? Parece até que eles não estavam armados, né? Verso 13. Portanto, assim diz o Senhor. Então, os caucasoides, os edomitas, os avermelhados, como eles gostam de vir contra a gente, né? E ficam nos degradando, né? Como vagabundo, terrorista, criminosos, né? Verso 13, portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão sobre Édom. Então vai haver uma vingança contra os caucasianos. E arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto. Todos esses países que foram colonizados pelos caucasianos, onde os caucasianos ficam mandando, né, a Europa, o continente europeu, como praticamente todo o continente americano também, né, que eles colonizaram tudo aqui, né? Eles são os políticos, né? Eles são os governadores, só são eles no tempo todo, né?
E desde Temã até Dedã cairão a espada. Então existe uma vingança sendo preparada contra os avermelhados edomitas, os caucasoides. Verso 14: E exercerei a minha vingança sobre Édom pela mão do meu povo de Israel, pela mão do meu povo de Israel, pela mão as 12 tribos, os negros e nativos, E farão em Édom segundo a minha ira, e farão contra os caucasoides segundo a ira do Altíssimo Pai, e segundo o meu furor, o ódio que eles já têm sobre os caucasoides por matanças e opressões pelos 4 cantos do mundo, E conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus, Além do caucasoide ficar pregando que Cristo é um caucasoide, um caucasiano, Do nada, um israelita da tribo de Judá que nasceu em Betleém, lá no outro lado, praticamente na fronteira com a África, agora do nada o cara virou um romano italiano, um caucasoide romano, um branquelo, um avermelhado, um edomita, do nada, Verso 15: Assim diz o Senhor Deus, porquanto, peraí, não é esse daqui. Peraí, eu tenho que ir para um outro agora. Então existe uma vingança, sendo guardada para os caucasoides, os edomitas, Agora eu preciso dessa daqui, então, house. Flame. Então, a vingança vai ser pelas mãos das 12 tribos, ok? Pelas mãos das 12 tribos. Obadias 1:18. Obadias, capítulo 1, verso 18. Deixa eu ler rapidinho o verso 15. Obadias capítulo 1, verso 15, porque o dia do Senhor está perto e agora está... Pessoal, as coisas só estão piorando, vocês não estão percebendo não? As coisas só estão piorando, mantenha os mandamentos. Link abaixo de cada vídeo que eu faço. Porquanto o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, Os edomitas, caucasiano, novamente, Ismael, os árabes, os moebitas, os asiáticos, e Kemet, os descendentes de Cão, os africanos. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Agora vamos pular para o verso 18, A casa de Jacó será fogo, ok? Fogo. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, ok? Palha. A casa de Esaú vai ser uma palha, O fogo vai se estender sobre a palha, Esaú, E se acenderão contra eles e os consumirão, e se acenderão contra eles e os consumirão, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e se acenderão contra eles, e os consumirão, ok? Se acenderão contra eles, e os consumirão, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então, isso daqui já é simbólico, o que fica acontecendo aqui em Manaus. E talvez brevemente vai se estender por outras cidades daqui do Brasil, ok?
Isso daqui já é simbólico. Isso daqui, para pessoas como eu, novamente, que a gente fica observando os sinais dos tempos, me diz, estamos cada vez mais próximo, pessoal. Cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. Ok? Então, tendo dito isso, mantenham os mandamentos, pessoal. E fiquem com o nosso Altíssimo Pai. Até mais.